no dia que você não deixar ninguém te limitar, no dia que você não deixar ninguém dizer até onde você pode ir, meu irmão, só Deus. Só Deus. Amém? Vamos avante. Outro ponto: não reconhecer as características do próprio desígnio. Irmãos, tem gente que não reconhece. Não reconhece o desígnio, e outros não reconhecem as características do próprio desígnio. Entenda que há uma diferença entre habilidades e desígnios. Obreiros, atenção a isso. Há uma distinção, uma diferença entre habilidades e desígnio. Em 1 Samuel, capítulo 16, verso 18, é um texto tão interessante, irmãos, falando a respeito de Saul. Disseram a Saul: Saul, você está perturbado, tem um demônio aí perturbando você, não deixa você dormir. Ô Saul, arranje alguém para tocar. Quem sabe alguém tocando perto de você, você se sinta melhor. E o rei disse: então vamos procurar alguém. E um dos servos, diz a Bíblia aqui, olha, respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que o que é? Sabe tocar. Tem versões aí que fala sabe tocar bem. Que mais? É valente. Que mais? Vigoroso. Que mais? Homem de guerra. Que mais? Prudente em palavras. Que mais? Gentil presença. E o melhor de tudo, o Senhor é com ele. Amém? Você queria ter isso tudo? Eu queria. Deve ser legal ter tudo isso aí, viu? Tá? Gentil presença, é bonitinho, não é? Legal. Sabe tocar, é valente, valoroso, prudente nas palavras. Ah, se eu fosse prudente nas palavras, deve ser muito maravilhoso. Glória a Deus. Mas isso são habilidades, não é o desígnio. Davi não se tornou o arpista real. Ele tocou harpa. Tocou harpa para o rei, mas não se tornou o arpista mor, o cantor principal. Não. Ele era guerreiro, mas não ficou para sempre à frente do exército do rei. Ele era hábil e prudente nas palavras, mas não se tornou um conselheiro real. Você está me entendendo? Sim ou não? Davi era de gentil presença, mas não aceitou ficar num cargo lá qualquer que o rei colocou, mesmo sendo casado com a filha do rei. Davi tinha um chamado, Davi tinha um propósito, e ele foi ungido para ser rei, e foi isso que ele se tornou, rei. Eu já disse aqui tantas vezes, irmãos, eu espero o dia que Deus vai enviar músicos para que eu não precise estar envolvido aqui, porque eu gosto disso aqui, mas eu gosto disso aqui para mim, sabe? Para eu e Deus, para que eu possa adorá-lo, certo? Não é o meu desígnio, não é o meu chamado ser ministro de louvor, não é. Não é. E eu sei bem qual é o meu chamado. Amém? Eu não sou um pregador eloquente como um pastor Silas Malafaia, como um Josué Irion. Quem mais? Ah, meu Deus, pastor Josué Gonçalves. Quem mais? Eu não sou engraçado que nem o Cláudio Duarte. Quem mais? Misericórdia, tanto pastor maravilhoso. Eu fico olhando esses caras pregando, eu falei, misericórdia, nem pregar eu sei. Aí esses dias eu estava vendo uma postagem do pastor André Valadão, e eu não discordo, tá? Uma postagem bonita, pastor André Valadão falando assim: se você não pregar com intensidade, não é pregação, é palestra. Eu falei, vala meu Deus, eu não sei pregar não, é palestra. Porque eu não sei, irmão, tá? Não é do meu feitio, tá? Se eu der 3 gritos no culto, eu não chego no final, a voz não aguenta, eu não sei.
Eu fico admirando aqueles caras que pregam. Sabe, o culto todinho termina falando de... Se eu fizer isso, meu filho, no final do culto não sai nem amém mais. A garganta não aguenta, eu só sei assim. Então eu não fico atribulado com isso, tentando ser o que os outros são. Eu sei quem eu sou e o que eu fui chamado a fazer. Amém? Você está me entendendo, sim ou não? Uma pessoa muito querida e amada por mim. Muito, irmãos. Chamei, convidei ela para ir um culto que eu ia pregar lá em Mossoró, me chamaram para pregar. Levei ela, convidei, coloquei ela bem na frente, né? Pessoa que me conhece desde bebê, quase. Eu imaginando assim, poxa, ela vai ficar toda orgulhosa de me ver pregando. Quando eu terminei, ela me chamou assim, falou assim: e é assim que tu prega? Eu falei, Ele falou, não, cara, tem que ter mais unção. Eu falei, tá bom, vou pedir a Deus mais unção. É assim que eu falo, eu vou fazer o quê? Entende? Eu sei o que é habilidade e eu sei o que é desígnio. Tem gente que confunde uma coisa com outra. Não sabe o que é seu desígnio. Confunde com as próprias habilidades. Está entendendo, sim ou não? Outro ponto. Não reconhecer as ferramentas do próprio desígnio. Aqui eu quero que você preste muita atenção ao texto de Jeremias, capítulo 33, no verso 3, que diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Outra versão fala, grandes e ocultas, que não sabes. Tem coisas que estão escondidas, estão ocultas, mas que são grandiosas, mas a pessoa não reconhece. Ela fica tateando, ela fica procurando, ela fica, angustiada. Irmãos, eu escuto isso muito ao longo dos meses. Pessoas que chegam, pastor, estou passando por esse problema, aquele. Aí eu pergunto, já fez assim? Não. Por quê? Porque nunca pensei nisso. E faça. Deixa eu perguntar aqui nessa noite. Há alguém atravessando um problema difícil? Se tem, levanta a mão. Levanta a mão. Onde está a saída? Onde está a saída? Onde está a solução? Temos uma tendência a achar que está longe. Mas se você pegar a sua Bíblia e observar, os milagres são feitos com algo que está sempre ao alcance da mão. Leia o que está em 2 Reis, capítulo 4, verso 2. Uma viúva chegou até Eliseu e disse: homem de Deus, o senhor sabe que o meu marido era discípulo dos profetas, ele era servo do Senhor, mas ele morreu, deixou uma dívida, o credor chegou, cobrou a dívida, não tem com o que pagar. A lei dizia que se você devesse muito e não tivesse com o que pagar, pegava-se os filhos, levava-se para ser escravos, até que a dívida fosse paga. E ela chega e fala: não sei o que fazer. Diz assim: e Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? O que eu posso fazer por você? Dize-me, o que é que tens em casa? Eliseu não perguntou o que ela tinha na prima, no primo, no tio, na tia, no tio, no avô, na avó. Se ela tinha algum amigo que era, agiota. Ele perguntou: o que é que você tem em casa? Qual foi a resposta dela? Tua serva não tem nada em casa. Pergunta para o seu irmão: o que significa nada? O que significa nada? Ah, pastor, coisa chata, é nada. Pois é. Se é tão óbvio, por que as pessoas não pensam nisso? Não enxergam isso?